vamos pensar de forma prática. Ninguém quer pegar o Flamengo, que é hoje do pote 2, ficou na segunda colocação no seu grupo, até de maneira inesperada. Nós queríamos ser o primeiro, agora a equipe tem suficientemente qualidade e capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e hoje vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. A imprensa segue repercutindo a vitória espetacular do Flamengo ontem jogando contra o Milionários no Maracanã pela última rodada da primeira fase da Libertadores. 3-0 fora os ameaços, o Pedro fez 2 gols, né? Também teve um gol contra dali do defensor. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória, mostrou ali que tem a capacidade de chegar longe na Libertadores, de brigar pelo título, espantar um pouco aquela fase ruim que foi nesse início de temporada, né? Fez um bom Campeonato Carioca, começou o Brasileirão e a Copa do Brasil também, e a Libertadores do Flamengo já deu uma queda, fez partidas horrorosas, e ontem mostrou que em casa o Flamengo é muito forte e tem que ser assim mesmo. Fazer um, tentar o segundo, fazer o segundo, o terceiro e assim por diante. E o Flamengo buscou demais ontem, né, contra o Bolívar. O Pedro fez 2 gols, o Gabigol acabou ficando no banco, nem sequer entrou. Mais um jogo que o Gabigol não entra. Acho que ali uma certa punição devido aos últimos acontecimentos que a gente noticiou bem aqui no Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar o que a Renata, Denilson, enfim, o que o pessoal do Jogo Aberto falaram sobre o jogo do Flamengo ontem, a partidaça do Mengão, onde conseguiu dominar perfeitamente e teve alguns destaques muito positivos. Infelizmente o BH, né, teve o destaque negativo da noite, onde ele foi expulso numa entrada bem infantil, não precisava ter dado aquele carrinho, acho que foi muito bem assinalada a expulsão do BH, apesar de gostar muito dele, vacilou demais. É isso que vamos acompanhar a partir de agora, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se aqui no Flamengo Informa para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão e deixaremos na descrição o link do programa Jogo Aberto para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram. Na despedida dessa primeira fase diante do seu torcedor, passou por cima do Milionários, 3-0, meio campo funcionando, o time dando uma resposta, Gabigol o tempo inteiro no banco de reservas. E o Flamengo agora espera o sorteio e a próxima fase da Libertadores. Do jeito que o torcedor gosta, Guarani. Uma noite para reverenciar o maior artilheiro do futebol brasileiro em 2024. Em um dia que só a vitória interessava, Pedro decidiu a partida com 2 bolas na rede e a primeira nem demorou para acontecer. Apenas 6 minutos e 1-0. Mesmo depois de abrir o placar, o Flamengo continuou a pressão. Até o errado dava certo. Gerson que o diga. A tentativa de cruzamento contou com um desvio para ampliar o marcador, 2-0. O Milionário, já eliminado, pouco assustou em campo. Apenas uma finalização em 45 minutos. Silva para fora. Depois da lesão de Ayrton Lucas no final da primeira etapa, Vinha entrou em campo e logo fez o protagonista da noite brilhar novamente. Passe na medida para Pedro marcar o segundo dele e o terceiro do Flamengo. O Bandeira chegou a marcar impedimento, mas a arbitragem de vídeo conferiu a posição legal para validar o 20º gol do atacante na temporada. E quando a fase é boa, por que não arriscar, não é mesmo? Por pouco não sai o quarto, mas não só Pedro queria ampliar. Luiz Araújo bateu para fora. A resposta colombiana se resumiu a essa defesa de Rossi. A única baixa rubro-negra na partida foi a expulsão de Bruno Henrique. O atacante tinha acabado de entrar em campo, voltando de lesão, e aos 42 minutos do segundo tempo levou o cartão vermelho por essa entrada em parede. E quando você volta assim, você demonstra muita vontade. Foi até um lance desse tipo, ele acabou dando o carrinho ali. Teve a infelicidade que o jogador do Milionários acabou botando o pé na frente, nem foi na maldade, ele visou somente a bola, mas aconteceu. Mas desejar fosse para ele que na outra partida ele vai estar de volta e vai nos ajudar muito. Nada que implique no resultado. Fim de jogo, 3-0. A vitória foi especial por 2 motivos. Primeiro, porque garantiu a vaga nas oitavas de final. Segundo, que foi a 100ª vez que o Flamengo venceu na história da Libertadores.
Tínhamos que fazer a nossa parte aqui, fizemos muito bem feito, tivemos um primeiro tempo ali muito intenso, onde conseguimos uma boa vantagem, no segundo tempo conseguimos administrar mais. Para essas fases seguintes agora é aproveitar a nossa torcida, porque isso tem sido o nosso forte nesse ano. Quando a gente joga em casa, a gente tem sido muito forte dentro do Maracanã. Em segundo do grupo, com 10 pontos atrás do Bolívar, que somou 13, o Flamengo ficará no pote 2 do sorteio da próxima fase, podendo pegar adversários como Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, além de decidir a vaga para as quartas como visitante. Há uma desvantagem, sim. Nós queríamos decidir na nossa casa, nós queríamos ser primeiro. Agora a equipe tem suficientemente qualidade e capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa. Para ganhar a Libertadores tem que estar disposto a enfrentar qualquer tipo de adversário, seja classificando em primeiro ou segundo. É sempre melhor terminar jogando em casa, mas cabe a nós agora prepararmos o plano da melhor maneira possível para se classificar. Para começo de conversa, surpresa Davi Luiz e Fabrício Bruno no banco o tempo todo? Mesmo que a gente já saiba que a negociação com o West Ham esteja em andamento? A tendência aí, Loirão, pode ser que seja o Léo Ortiz e o Léo Pereira, né? A dupla de zaga, né? Mas o Davi Luiz jogou bem, cara. Fez um bom jogo, um jogo seguro, se apresentando ali no sistema ofensivo. Isso mostra ali o profissionalismo. Acho que não é fácil também para um jogador do nível do Davi Luiz ficar tanto tempo no banco de reserva, né? Mas mostra o profissionalismo. E ontem o Flamengo fez um jogo que o torcedor gosta, que é dominar o adversário, aproveitar as oportunidades, dominar o adversário. O meio de campo do Flamengo é um meio de campo muito dinâmico e quando funciona, dá trabalho para o adversário. O Arrascaeta, por exemplo, ainda fisicamente você vê que ele está sentindo um pouco, mas é uma questão de tempo também para ele alcançar o nível ideal. E vem forte esse Flamengo aí na Libertadores. Agora eu quero falar sobre um jogador que toda vez que os assuntos fervem no Flamengo, ele é deixado de lado, que é o Pedro. Muita gente queria saber a reação do torcedor com o Gabigol, como vai ser Maracanã, Gabigol, a história da camisa do Corinthians. Mas posso falar uma coisa? Enquanto isso, o Pedro tem 20 gols na temporada. É um cara que daqui a pouco, se as opções não aparecerem, pode estar na Copa América, também convocado pelo Dorival. E é eficaz, efetivo, fez 2 gols ontem. Eu sou fã do futebol dele e acho que nem sempre ele é valorizado pela mídia e pela torcida. Ele tem um perfil de um jogador mais tranquilo, né? Ele não é um jogador polêmico, ele não é um jogador de estar toda hora dando entrevista, aparecendo, opinando, enfim, falando das coisas dele. É um cara mais reservado e a melhor resposta para esse tipo de jogador, com essa personalidade, é o campo. O campo fala. E ele tem jogado bem, ele já oscilou bastante naquela fase de será que dá para jogar Gabigol com Pedro, Pedro com Gabigol, e ele sempre na dele, ele foi sempre esperando. deixado de lado pelo Sampaoli, teve o fato da agressão, né, que ele sofreu, e agora eu acho que ele começou a temporada em alta e é um cara que eu tenho muita expectativa até o final do ano, acho que ele vai ajudar e muito o Flamengo. E mesmo depois daquele episódio triste da agressão do preparador físico do Sampaoli com o Pedro, mesmo assim ele ficou na dele, não deu declaração nenhuma polêmica e tal, e continuou jogando, continuou fazendo gol. Parabéns pela postura também, interessante. E aí tem esse lado do Gabigol, as câmeras toda hora procurando o Gabigol, que ficou mais uma vez o tempo inteiro no banco de reservas, não foi acionado pelo Tite. Completamente o perfil diferente que a gente falou agora do Pedro, né? O Gabigol é o artista, o Gabigol é a celebridade, ele gosta de estar envolvido, provavelmente gosta que o nome dele seja falado constantemente na imprensa, seja positivamente ou negativamente, e nesse momento o Gabigol está com a imagem arranhada com o torcedor flamenguista e é questão de tempo para ele tentar recuperar, se caso ele voltar a jogar com a camisa do Flamengo. Agora vamos pensar de forma prática. Ninguém quer pegar o Flamengo, que é hoje do pote 2, ficou na segunda colocação no seu grupo, até de maneira inesperada. Porém, a gente sabe também que o Flamengo não quer encarar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um River Plate. Eu vou fazer o discurso politicamente correto, né? Não dá para escolher adversário daqui para frente. Libertadores nas oitavas para frente. Começa logo, hein? Que é a questão do mata-mata, Loirão. Não dá para você escolher adversário, mas fato é que essas oitavas de final vai ser interessante, porque vai ter com certeza aí um confronto brasileiro. Primeira missão cumprida, Flamengo classificado. Já tem a classificação do Corinthians na...
Então tá aí, né? Esse foi um pouco do que rolou no programa de hoje, essa vitória espetacular ali, maiúscula do Flamengo, né? Na verdade fez o que deveria ser feito, não surpreendeu ninguém, tinha que ganhar e tinha que ganhar bem ontem do Milionários e acabou fazendo isso. O segundo tempo já foi mais tranquilo, né? Quando o time já consegue uma vantagem boa no primeiro, a tendência é tirar o pé e aconteceu isso ontem, né? Destaques positivos, a gente deixa mais uma vez pro Pedro, que tá numa fase muito boa, se eu não me engano já são 20 gols na temporada, assim, muito bem pelo Flamengo mesmo. Hoje é o titular indiscutivelmente, acho que ninguém tem dúvida de que quem é o centroavante titular do Flamengo hoje. O Gabriel nessa situação que a cada dia ele vai ficando numa posição mais desconfortável, desagradável no Flamengo, a tendência é que ele saia já no final de temporada mesmo, né? Não vai renovar, não tem nenhum indício, não existe uma possibilidade hoje do Gabigol renovar com o Flamengo, e a gente vê que é um time que vai se formando, criando uma cara nova. O Tite percebeu que o Flamengo tem que atacar, perde a bola, recupera, faz um gol, tem que buscar o segundo e assim sucessivamente, né? E assim por diante, o Flamengo tem que continuar atacando o adversário, e é isso que importa, o Flamengo indo pra cima, dominando o jogo como fez ontem contra o Milionários. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa partida, pra vocês quem foi o destaque positivo e também negativo, se é que teve alguém ontem no Flamengo jogando muito assim, abaixo da média. Acho que foi um time bem, jogou muito bem, indo pra cima assim, numa média bem legal, e ainda mais a dupla de zaga, né, com o Léo Ortiz e o Davi Luiz, pô, muito boa mesmo. Acho que surpreendeu muita gente, ainda mais o Davi Luiz, que faz tempo que não tinha uma minutagem tão grande quanto teve ontem. Daqui a pouco traremos mais novidades sobre o Mengão. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Valeu!